Oi pessoal, mais um vídeo do canal Eu Eclética. Aqui eu estudo tarô com você. Se você não me conhecia, tá chegando aqui no canal agora, já ativa o sininho para você receber todos os vídeos que eu posto todas as quintas às 17h30. Tem vídeo novo aqui no canal. Eu sou a Luciana Martins, eu trabalho com o tarô, fazendo as consultas, respondendo, tirando dúvidas ou clareando até perguntas aí que você tem para sua vida e que não querem calar, e também fazendo os mapas na numerologia pitagórica, tá? Mapas de empresa, nomes de bebês, nome para comércio no geral, o seu nome pessoal também, para a gente ver se equilibra a sua assinatura, um monte de coisa legal. Mas aí você me chama lá no link da bio do Instagram, luciana.martins74, tem lá o meu contato, ou você me manda uma mensagem direto por lá, ou também você pega lá o WhatsApp, tá bom? Hoje eu escolhi de falar para falar dos elementos, porque eu aprendi a sequência de elementos no tarô e eu acho que é de grande ajuda para quando a gente fica aí de repente perdido e falta, né? Falta alguma coisa para você se apegar. Então, assim, nunca é demais a gente saber mais coisas sobre aquelas cartas e não ficar só preso às vezes no símbolo, às vezes no que estudou, no negativo e no positivo daquela carta, porque às vezes dá um branco aí. E os elementos é uma coisa fácil, uma coisa que dá para você lembrar e de repente você dá uma adaptada aí para a pergunta da pessoa, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar sobre os 5 elementos. Quais são? Espírito, ar, água, fogo e terra, tá bom? Vou falar nessa sequência que são as sequências das cartas. E depois, no fim do vídeo, eu nem coloquei como título, mas eu acho que cabe aqui falar também da corte, tá bom? Para falar, para completar, né? Na verdade, os elementos, para você já saber o que cada um da corte vai representar também. Então, vamos lá. Começando pela carta do louco. Então, assim, a sequência é essa que eu falei: espírito, onde vai falar o quê? De coisas divinas, claro, de conexão espiritual, de doutrinas, de fé e tudo mais, que a gente sabe o que significa o plano espiritual, conexão espiritual. Ar vai falar do quê? Da comunicação, de mente rápida, de decisões, planejamento, aquela pessoa astuta, conversas, né? Já falei comunicação. Copas vai falar do quê? De sentimento, vai falar de amor, vai falar de relacionamentos, vai falar de trocas. Quando a gente vai falar do fogo, a gente vai falar de vontade, de agressividade, de impulsos, de vontade de chegar lá, de vaidade. Tudo isso a gente vê em paus, no fogo. E o terra, a gente vai ter tudo que é palpável. Nosso emprego, a nossa carreira, dinheiro, a casa, propriedades, casamento, tudo que é palpável tá em ouros. Então, começando pelo espiritual, nós temos o louco. Ou o louco vai ser 0, para quem quiser, ou o louco vai ser 22. Eu, particularmente, gosto de colocar o louco como 22. Inclusive, se você conhece pessoas que nasceram no dia 22 ou que têm caminhos de vida somados aí, caminho de vida é dia, mês e ano de nascimento, soma, reduz, depois vai chegar a 2 dígitos, depois você pode reduzir a um só, então vai ser 22, 4, tá? Só para você saber. Mas quem tem caminho de vida 22 vai sim ter uma caída, um tombo para o louco, tá? Então, quem nasceu dia 22 ou tem caminho de vida 22, alma 22, a gente vai lidar com pessoas que têm características como louco. E é uma carta espiritual. A carta de ar, a gente fala do mago, que eu já falei, ar, espadas, comunicação. Então, é sempre nessa sequência: espiritual, louco, ar,
mago. Depois nós temos água, que é a sacerdotisa. Depois temos imperatriz, que é fogo, e imperador, terra. Voltamos para o espiritual de novo. Papa, carro, água, justiça, aqui uma pausa. Justiça, eu considero justiça como 8. Alguns tarôs colocam a justiça como 11. Eu particularmente acho que tem mais a ver a força, a mulher lá domando o leão com força, número 11, né? Mesmo porque também aparece lá 2 pessoas, 1 mais 1, né? Que se soma. Bom, enfim, eu acho que faz mais sentido para mim ser a carta da justiça como 8 e não como 11. Então, nós temos o fogo na justiça. Depois, nós temos de novo terra com o eremita. Voltamos para o espiritual, roda da fortuna, carta espiritual. A gente não controla o nosso destino, que pode ser para o bem ou para o mal. Às vezes a gente acontece uma coisa ruim, mas para depois se tornar coisas boas, que a gente vai ver só depois que aconteceu. Mas é a roda, 10, 11, a força. Vai ser uma carta de ar, de mente, de domínio. 12, pendurado, uma carta de água, emocional, totalmente emocional. Inclusive fala de depressão, fala de mergulho, né? Daquela pausa para se ver a vida de uma outra forma. 13, a gente vai falar água, a gente vai falar de fogo, que é na morte. A gente tem o elemento fogo na morte. 14, a gente tem terra, que é a temperança, que tudo demora, né? Tudo demora na temperança e temperança de terra, tá? Não esquece. E depois a gente volta pro espírito de novo, que sim, diabo é uma carta espiritual. Mesmo porque se a gente pensar em Lúcifer lá que caiu, né? Que era um querubim, que era um anjo que caiu do céu, espiritual. Então, o 15 é uma carta espiritual. 16, a gente volta para o ar, que é a torre. 17, temos a água, que é a carta da estrela. Essa é até fácil de guardar, né? Porque tem muita água nessa carta. 18, a gente volta para fogo. 19, a gente volta para terra. E 20, nós temos uma carta espiritual, de novo, que é a carta do julgamento, que também é fácil de lembrar. Agora, e a 21? E o mundo? O mundo, essa carta tem todos os elementos dentro dela. Não é à toa que a gente vê aí os 4 cantos preenchidos, que a gente poderia chamar de 4 evangelistas, que dá pra gente estudar. Também são os 4 signos fixos do zodíaco, e tem a dançarina no meio. Então, a gente tem todos os elementos dentro da carta do mundo. Então, o mundo é a completude e também é a completude dos elementos. Agora, a gente vai falar da corte, porque eu acho que completa muito bem esse vídeo dentro dos elementos, tá? Então, vamos lá. A gente tem o pajem, que é terra. A gente tem o cavaleiro, que é fogo. A gente tem a rainha, que é água. E a gente tem o rei, que é ar. Então, quando essa corte está no próprio naipe, exemplo dos 4 que eu falei agora. Se a gente está falando do pajem de ouros, a gente está falando dele no próprio elemento. Então, a gente está falando do pajem terra com o elemento terra, que é ouros. Quando a gente fala do cavaleiro de fogo e a gente tá com o cavaleiro de paus, a gente tá falando de fogo com fogo. Quando a gente fala da rainha, rainha é água no elemento. Só que quando ela tá com a rainha de copas, a gente tem a rainha água com água. Quer dizer, imagina o emocional aqui como que é. E quando a gente tá dentro do rei, que é o elemento ar, e a gente encontra lá o rei de espadas, meu Deus do céu, nem preciso falar, né? Imagina como que é analítico, planejador, articulado,
Se não fizerem o que ele quer, do jeito que ele quer, a coisa não rola. Então você vai ver que quando esses 4 da corte estão dentro do próprio elemento, isso vai engrandecer essa potência de elemento. E aí a gente tem, claro, né? A gente vai falar, por exemplo, do pajem que é terra com pajem de copas, quer dizer, o elemento se ajuda, né? Porque a água do pajem de copas ajuda o outro elemento do pajem que é terra. Dá para entender mais ou menos? Espero que sim. Porque todos esses elementos, na hora de você fazer a leitura, ajudam muito. Então, estudar os elementos da natureza, inclusive o espiritual, vai te ajudar muito a pegar alguma coisa aí, não ficar totalmente perdido quando tiver fazendo as leituras. Eu acho que é muito importante isso. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, tá? Dentro do tarô. E eu acho que faz muita diferença para quem está começando já anotar aí os elementos de cada carta. Porque depois vai vir só agregando coisa. Agrega. É numerologia, é cor, é símbolo. E aí quando você vê, você tá aí totalmente mergulhado nesses estudos, assim como eu. Por isso que eu trago esses vídeos aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, curte, compartilha com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que estuda tarô com você. E eu te vejo no próximo vídeo com outra carta. Ah, outra coisa, se você tiver alguma sugestão para que eu possa trazer em vídeo aqui, coloca nos comentários, tá bom? Que eu sempre vejo. E eu respondo, claro, à medida do possível. Então, até mais. Até a próxima carta. Tchau!